Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI e hoje nós estamos trabalhando o tema empreendedorismo, dando início à nossa série aí de vídeos no canal para trazer para vocês diversas maneiras de você ganhar dinheiro, seja ele como fonte de renda extra ou trabalho profissional. Tendo em vista a situação cada vez mais complicada e os serviços ofertados na área de estética automotiva cada vez mais concorridos, um dos modos de você ganhar dinheiro reduzindo drasticamente o seu custo, especialmente o custo operacional, é o serviço delivery. E nessa nova série de vídeos a gente vai abordar diversos serviços que você pode estar entregando ao seu cliente sem ter necessariamente um espaço físico para fazer esses serviços. Uma das áreas que mais avança na estética automotiva é o serviço de micropintura. Se você já conhece micropintura, pode continuar assistindo esse vídeo. Se você não conhece, convido você a ver os vídeos da descrição desse vídeo para que você se familiarize com o conceito e veja se você tem interesse ou não. E a micropintura é um dos trabalhos que você pode entregar direto ao seu cliente na casa dele ou em seu ponto comercial enquanto ele está trabalhando, sem que você tenha necessidade de ter um espaço dedicado para isso. Porque o aparelho que você tem que levar é pequeno, você consegue trabalhar com pouco material, inclusive utilizando uma moto para fazer esse serviço a domicílio. A micropintura é um dos serviços que mais vem ganhando espaço nas oficinas, tanto de polimento automotivo quanto de pintura, pessoal. Por quê? Porque é um serviço rápido, um serviço mais barato e que não tira, como o pessoal comenta, a originalidade da peça, porque os reparos eles são muito localizados e você tem um custo muito mais baixo para fazer esse reparo e você também não perde a durabilidade de uma pintura original de fábrica, no caso de carros que tem a pintura original e você precisa fazer algum pequeno reparo. Então, já existem diversos tutoriais no canal, como eu já falei para vocês assistirem. Então a gente não vai entrar em detalhes na micropintura em si, mas sim no que você precisa para prestar esse serviço. Muitas pessoas acham que precisa de um compressor de ar grande, uma linha de ar grande. Não, você não precisa. Um compressor portátil, pequeno como esses aqui, é o suficiente para você fazer a micropintura automotiva. Qual aerógrafo que funciona nesse compressor? Aerógrafo com baixa pressão, que você consiga operar ele com uma pressão de 15 PSI, que é o caso desse compressorzinho aqui, que ele fornece essa pressão. Então o aerógrafo de ação simples não vai funcionar com esse compressor. Tem que ser um aerógrafo de duplação, semelhante a esses que você está vendo no vídeo aqui. Sem dúvida, você que vai trabalhar profissionalmente com a micropintura, você vai querer um aerógrafo melhor. Então o aerógrafo de duplação é necessário para você fazer o serviço da micropintura. O aerógrafo de ação simples eu gosto muito para aplicar verniz, no caso das pinturas em poliéster. Se você trabalhar com uma pintura em dupla camada, talvez você precise de mais de um aerógrafo também, se você não tiver muito tempo ou muita habilidade para limpar o seu equipamento no momento do uso. O que você precisa? Basicamente, para fazer a micropintura, você vai utilizar uma massa rápida, de secagem rápida, uma espátula, o seu compressor que vai te fornecer ar e o seu aerógrafo, além da tinta na cor do veículo e suprimentos necessários para a pintura. O material que você precisa ele é bem enxuto, isso viabiliza você fazer o serviço na garagem do seu cliente ou em algum espaço dedicado aí. Primeira restrição que eu comento para vocês, o fato do sol, você não fazer esse serviço no sol e com o carro com a lataria quente. Segunda restrição é tentar não trabalhar em ambiente com muita poeira ou com muito vento, para você não ter perda no teu acabamento aí e não ter dificuldade de fazer o serviço. O investimento inicial para você começar a trabalhar em delivery aí com micropintura dificilmente vai passar dos 500 a R$1.000, pessoal. É um investimento muito baixo e com uma taxa de retorno muito alta, porque o serviço de micropintura ele tem um valor agregado muito grande, especialmente porque as pessoas dão muito valor a manter a originalidade do veículo e fazer pequenos reparos aí de maneira bem localizada mesmo, que não necessita de uma repintura, de um retoque muito grande
na pintura original do carro. Hoje em dia também é muito comum você ter garagens muito apertadas, pessoas com defeitos aí dos mais variados tipos que não necessitam de um retoque muito grande, como pequenos esfolados, pequenas batidinhas aí que você consegue trabalhar muito bem com a micropintura. Outro ponto importante, se você estiver trabalhando com pincel, é interessante que você tenha uma gama bem grande de pincéis. Você encontra esses pincéis em lojas para artesanato, compre dos mais variados tamanhos possíveis e também uma coisa interessante de eu comentar com vocês é o fato de você utilizar um pincel sempre macio, com cerdas macias, cerdas médias, para você conseguir se ambientar aí e ver qual o melhor pincel para fazer o reparo dos riscos que você precisar utilizar o pincel. Pequenas marquinhas de pedra aí que não tem como você entrar com aerógrafo, você vai utilizar o pincel e escolher o melhor pincel, o pincel mais adequado. Exemplo, riscos um pouquinho mais profundos, com uma largura um pouquinho maior, é interessante que você trabalhe com a tinta menos diluída e com um pincel um pouquinho mais grosso. Pequenas batidinhas de pedra, riscos e pontinhos bem pequenos, você trabalha com pincéis menores, mais fininhos, para fazer os retoques pontuais nessas áreas. Outra aplicação bem legal da micropintura é o fato de você conseguir restaurar quinas em que o polidor queimou as quinas. Muitos polidores aí, eles queimam quinas, acabam queimando as quinas e o pessoal vem muito atrás de reparos localizados. Poxa, eu vou ter que repintar essa peça, fazer um retoque só por causa dessa quina que está queimada? Não precisa. Micropintura resolve facilmente esse tipo de problema. Outra dificuldade que o polidor tem também. Muitas vezes o cliente chega na nossa oficina e fala: poxa, eu preciso remover esse risco aqui vai sair com o polimento? Infelizmente não vai sair, porém é um risco que você pode reparar na maioria dos casos aí facilmente com o uso da micropintura. E qual é a média de preço praticada aí na sua região, Rodrigo? Curitiba, para micropintura? Na faixa de 100 a 250 reais os serviços de micropintura. Qual é o tempo médio que você leva para fazer uma micropintura, Rodrigo? Entre 2 e 4 horas, trabalhando num ritmo bem tranquilo, bem sossegado mesmo. E o material tem grande volume? Não tem, pessoal. Além disso aqui vai ser uma lata de desoliante, uma lata de thinner, eventualmente uma lata de tinta. Você pode trabalhar com pequenas bisnagas de tinta também, porque o consumo de tinta do aerógrafo é extremamente baixo. Flanelas de microfibra, um borrifador, tacos diversos para você fazer o lixamento e lixas diversas também, especialmente lixas para polimento. Além, é claro, do algodão para polimento, uma massa de polir, um lustrador, algo que você faça o polimento também pós o serviço de micropintura. Existe também a dica do soprador térmico para você forçar um pouco a secagem do teu reparo quando você for fazer um serviço a domicílio, para você poder também fazer o processo de polimento logo após a aplicação da tinta e do verniz. Um ponto interessante sobre o polimento é tentar negociar com o cliente de você fazer isso outro dia também, se você não tiver certeza que a tinta está completamente seca no local do reparo. Talvez o polimento seja o calcanhar de Aquiles aí de prestar o serviço da micropintura a domicílio. Falando um pouquinho sobre o nosso compressor aqui, já que os aerógrafos têm um vídeo específico no canal que eu falo sobre o tema, e está na descrição também esse vídeo super completo. Ele tem uma pequena fonte, pessoal, tá? Ele é monovolt, ou seja, 110 ou 220 volts, no meu caso aqui 110. Ele tem um pequeno interruptor aqui, o apoio para o aerógrafo. E como é que ele funciona? Ele é super silencioso, pessoal, não faz barulho, não precisa de uma grande instalação elétrica, como é o caso de um compressor convencional, e ele funciona com base em ciclos, ou seja, ele vai encher uma pequena bolsa que ele tem aqui dentro, vai desativar, e quando você pressionar o aerógrafo e ele soltar o ar, ele vai ficar acionado no momento que você estiver operando ele. Não dá falha de ar. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que quando você acionar o seu aerógrafo, não acione o gatilho para trás para liberar a tinta. Acione ele primeiro para soltar o ar. Quando o compressor ativar, você faz a liberação da tinta. Por que disso? Porque se você acionar e já puxar ele para trás, ele vai cuspir mais forte a tinta devido ao fato da pressão estar um pouquinho mais alta do que a pressão que o aerógrafo necessita para fazer a pintura. Esses são os pontos aí que eu dou a dica para vocês. No mais,
É um compressor que você coloca até numa pequena bolsa, numa cinta aí na sua cintura no momento que você estiver trabalhando, podendo rodar o carro inteiro sem dificuldade nenhuma para fazer o serviço da micropintura no veículo todo de uma só vez. Agregue valor ao seu negócio com nossos vídeos aí, nossas dicas. Curta o vídeo, compartilhe e nos incentive a postar os novos vídeos dessa série focada no empreendedorismo. Um abraço e até o próximo.